Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de 5 coisas que pessoas de sucesso têm na sua trajetória profissional e que eu queria passar pra você, ver se você tem aí na sua vida também e se você acha interessante implementar algumas delas. E fica tranquilo que não tem nada a ver com tomar banho na banheira de gelo. Meu nome é Vanessa, eu ajudo profissionais experientes a crescerem na carreira com menos esforço. Antes da gente ir para 5 coisas, bem rapidamente, eu só queria deixar uma coisa muito clara. O que eu considero pessoas de sucesso, profissionais de sucesso? Para mim, profissionais de sucesso são profissionais que, além de terem conquistado os objetivos que colocaram para si mesmos, são pessoas que gostam daquilo que conquistaram. O que isso quer dizer? Pessoas que são plenamente realizadas com o que construíram nas suas carreiras, independentemente do que sejam essas coisas, seja dinheiro, status, enfim, estilo de vida, não importa o que essa pessoa tenha colocado e alcançado, desde que ela esteja feliz com aquilo que ela conquistou. E isso é muito importante porque a gente tem algumas pessoas de referência que têm muito dinheiro ou tem muito status, e pra mim, quando você vê uma pessoa dessa que não tá feliz com a própria vida ou com a própria carreira, inclusive algumas delas me procuram pra pensar as próprias carreiras, eu não considero isso ainda um sucesso. Então, só pra gente esclarecer as coisas, agora vamos lá, sem muita demora. A primeira coisa é assumir o controle da própria vida. Todas essas pessoas que eu reuni aqui, que são clientes, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que trabalharam pra mim, todas essas pessoas que alcançaram coisas grandiosas e se sentem realizadas com isso, assumiram o controle da própria vida. O que isso significa? Significa que essas pessoas atribuem às suas próprias atitudes e escolhas aquilo que acontece na vida delas. Mesmo que sejam coisas ruins ou coisas boas, mesmo que tenham outros envolvidos, não importa. Essas pessoas, elas têm o costume de olhar para a própria vida e entender o que elas poderiam ter feito diferente. Ainda que envolva outra pessoa, elas sempre vão se questionar sobre quais combinados ela podia ter feito diferente, o que ela poderia ter deixado mais claro ainda na comunicação dela. Existe sempre um olhar de autorresponsabilização. Isso é muito importante porque, por ter essa característica, essas pessoas não ficam naquele lugar de justificar quando as coisas não dão certo. Rapidamente elas conseguem questionar, propor e até aplicar coisas que fazem com que elas tenham cada vez mais bons resultados. Então essa é uma característica fundamental. A segunda coisa é dizer não, mesmo quando parece ser uma ótima oportunidade. Exatamente isso que você ouviu. Não é só a habilidade de dizer não, que já é maravilhosa, mas não é só isso. É saber dizer não, mesmo quando algo parece muito bom. Alguém muito legal, muito importante te chamou para tomar um café e você tá com muita vontade de ir. Ainda assim, essas pessoas, se tivessem nesse lugar, conseguiriam discernir se aquele café, se despender daquele tempo, de estar ali com aquela pessoa, vai aproximá-la dos objetivos que ela tem. E aí, se não vai, ela tranquilamente diz não, fica para uma próxima. Quando alguém ainda não tem essa característica implementada na própria vida, é muito difícil que essa pessoa consiga dizer não, mesmo para situações que claramente ela não gostaria de fazer, que ela entende que não é papel dela, ainda assim ela tem dificuldade para dizer não, mas quando parece uma oportunidade muito boa, aí é mais difícil ainda. Então, essa habilidade, ela precisa sim ser incorporada, tanto para você ter mais qualidade de vida, que é o menos esforço que eu tanto falo aqui, quanto para você conseguir ter na sua vida só coisas que te aproximem dos seus objetivos, sem se distrair quando algo muito interessante e muito divertido aparecer para você e você acabar indo e quando percebe, passou ali uma semana longe de tudo que você tinha se proposto a fazer. Então essa também é fundamental. A terceira coisa que tem a ver com a anterior é valorizar e entender que os seus recursos são limitados. Exatamente isso. As pessoas de sucesso, elas entendem que tempo, dinheiro, atenção são recursos limitados e elas valorizam muito esses recursos. Isso faz com que, além delas dizerem não, como no item anterior, elas consigam realmente dar valor para aquilo que elas estão usando cada um desses recursos. Então, por exemplo, se alguém tá ali despendendo tempo para te explicar alguma coisa, para te mostrar alguma coisa, e essa é uma pessoa de sucesso, você pode ter certeza que ela tá valorizando aquele momento e que ela quer também aprender alguma coisa com aquilo e também tirar alguma coisa daquilo. E você pode estar se perguntando, mas será que isso não é egoísmo? Tá sempre pensando em si mesmo? Não, na verdade isso é otimização. Cada vez mais você entender que tudo que você faz é uma escolha, e para dizer sim para
uma coisa, você tem que dizer não para outra, você tem que abrir mão de outra. E quando você usa um recurso seu, você tá automaticamente deixando de usar aquele recurso para alguma outra coisa que você pode precisar. Quando a gente fala em dinheiro, fica mais fácil da gente entender como que essa dinâmica funciona, porque quando a gente não tem dinheiro, a gente não se permite, geralmente, gastar mais do que aquele valor que tá ali disponível. E ainda assim, ainda que você pegue um empréstimo ou qualquer coisa, ainda assim você sabe que você tem um limite, que você não pode ficar infinito. Mas quando se trata do nosso tempo e da nossa atenção, não é assim que a gente costuma pensar. Mas as pessoas de sucesso, elas pensam exatamente assim. Da mesma forma que elas investem dinheiro, elas investem tempo e investem a atenção delas naquilo que realmente vai trazer retorno para elas. A quarta coisa é comunicação intencional. Assim como usar os seus recursos é intencional, se comunicar também é um recurso e também é feito de forma bastante intencional pelas pessoas que têm sucesso e que têm sucesso rápido, inclusive. Porque mais do que você ter valor, é preciso comunicar esse valor. Então, essas pessoas dão o mesmo peso para a execução, para a entrega de algo de valor, quanto para a comunicação de que elas entregaram algo de valor. Aqui entra a famosa autopromoção, que muita gente vê com maus olhos. Ah, mas fica se autopromovendo o tempo todo, se vende muito. E não é sobre isso. As pessoas de sucesso, elas sabem fazer isso de uma forma correta, de uma forma que não é nem sendo arrogante, mas também nem desvalorizando aquilo que tem valor para elas e que vai fazer com que elas cheguem em algum lugar. Então, saber essa medida da comunicação intencional e realmente colocar intenção e estratégia em tudo que você está fazendo e também falando pode fazer toda a diferença. A quinta coisa não podia faltar, mesmo correndo o risco de vocês dizerem que é papo de coach. Mas a quinta coisa é mentalidade. É impossível dizer que pessoas de sucesso não cuidam e não têm uma boa mentalidade. Mas aqui eu vou ser um pouco mais específica. Eu não estou falando da mentalidade de sucesso ou de algo muito subjetivo. Aqui eu estou falando especificamente da mentalidade de crescimento. Existe uma pesquisadora americana que se chama Carol Dweck, e essa pesquisadora, ela tem uma obra muito interessante que se chama Mindset, em inglês, e essa obra mostra toda a pesquisa dela sobre mentalidade e aponta dois tipos de mentalidade: a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. A maioria das pessoas de sucesso tem o que Carol Dweck chama de mentalidade de crescimento. Essa mentalidade de crescimento nada mais é do que entender que você pode desenvolver qualquer talento, qualquer habilidade, desde que você dedique esforço e processo para aquilo. Então, se você se dedicar ao processo de ouvir o feedback de onde você está errando e a partir desse feedback você empenhar esforço para melhorar aquilo, você pode se aprimorar ao longo do tempo e aí ficar bom naquilo. Partindo desse pressuposto, não existe para Carol Dweck talento nato. Todo mundo pode desenvolver qualquer talento. E aí, vocês já devem ter me ouvido falar muito aqui sobre talento. E eu concordo com essa pesquisa, inclusive sou muito fã da Carol Dweck, mas eu faço uma observação em relação ao que ela fala, que é, para você desenvolver talento, você precisa empregar esforço. E como a minha maior missão é fazer com que as pessoas cresçam e consigam tudo que elas querem com menos esforço, aqui fica uma provocação. Pessoas de sucesso colocam esforço naquilo que importa e não em absolutamente tudo. É mais ou menos assim, como se eu quisesse aprender a tocar violão. Segundo essa pesquisa, eu conseguiria fazer isso se eu empenhasse esforço suficiente nessa atividade. Mas é algo que eu quero realmente? Com isso que eu quero gastar minha energia e o meu esforço? Inclusive no livro, ela dá esse exemplo do violão e ela diz, não tem o menor problema se você se deparar com alguma coisa e perceber que você não tem interesse naquilo e aí você passa reto e não é naquilo que você vai empenhar esforço. Mas o mais importante aqui é entender que tudo, absolutamente tudo que você quiser, você consegue fazer a partir da mentalidade de crescimento, ou seja, empenhando esforço, ouvindo feedback e gostando do processo de se aperfeiçoar a cada momento. Existe um ponto também sobre isso que eu gosto de destacar, que é encontrar conforto no desconforto. Isso, apesar de não ser abordado na pesquisa de Carol Dweck, eu falo muito com os meus clientes. Enquanto a gente encontrar conforto só na validação, só naquilo que a gente já faz bem, só naquilo que a gente já tem muito talento desenvolvido, vai ser muito difícil que a gente consiga desenvolver novas habilidades. E às vezes, para você conquistar alguma coisa que você quer, sim, você vai precisar empenhar esforço em algum ponto. O meu papel é que você não
empenha esforço desnecessário em outras coisas só para que você ajuste a sua forma de ser ou de se relacionar, porque aquilo vai estar mais ajustado com o ambiente que você está inserido. Esse gastar de energia, gastar esforço o tempo todo, pode roubar muito daquele esforço que poderia ser direcionado para aquilo que realmente vai fazer você crescer. Então, quando eu falo sobre crescer com menos esforço, eu não estou me referindo a não se esforçar ou não desenvolver nenhuma habilidade, de forma nenhuma. Eu só estou dizendo que é importante a gente entender qual é a habilidade que a gente vai desenvolver e fazer escolhas muito bem pensadas em relação a isso, porque sim, a nossa energia é um recurso limitado. Entender isso e fazer uma boa gestão dela vai fazer toda a diferença para você chegar onde você quer bem, e aí sim ser uma pessoa de sucesso. Como eu falei no início do vídeo, é isso que eu considero sucesso. É quando a gente alcança aquilo que a gente se propôs a fazer, a equação, ela tá muito maior do lado da realização do que da frustração, do cansaço e por aí vai. Então, com a mentalidade de crescimento, você encontra conforto, você encontra entusiasmo no processo de aprender, de se desenvolver. E quando você encontra isso, com a mentalidade certa, aí sim você não gasta tanta energia. Inclusive, você pode entrar em flow. Então, é muito importante que você exercite a sua mentalidade de crescimento e pode começar agora mesmo, aí nas pequenas coisas do seu dia a dia que você já faz, que você já está acostumado a fazer, e de repente se perceber nos momentos que você pode estar com a mentalidade fixa, que não é uma mentalidade comum das pessoas de sucesso. Qual é a mentalidade fixa? É aquela que a gente olha para alguma coisa e já rapidamente conclui, isso não é para mim. Como, por exemplo, quando alguém diz, eu não sou boa com números, eu não gosto de planilhas, ou qualquer coisa desse tipo. Cozinhar não é para mim. Essas frases, elas indicam uma mentalidade fixa, porque elas estão fechadas para a possibilidade de aprendizado e de desenvolvimento. Então, repara aí já no seu dia a dia, isso é uma coisa que você já pode começar hoje, todas as vezes que você fala essas frases de mindset fixo. E, de novo, se forem coisas que não vão te aproximar do seu objetivo, que não são estratégicas para você nesse momento, tudo bem, você não precisa realmente ter uma mentalidade de crescimento para tudo na sua vida, mas repara naquilo que seria muito importante que você se aperfeiçoasse, que seria muito importante que você aprendesse. Inteligência artificial, talvez, alguma tecnologia, alguma coisa mais inovadora da sua área, que faria toda a diferença para sua carreira, e talvez você esteja aí com um bloqueio, com uma mentalidade fixa mais forte. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o nome do livro da Carol Dweck, para quem se interessar e quiser aprofundar mais sobre o tema. E também me conta aqui nos comentários se você quer que eu fale mais sobre isso. Eu posso até fazer um resumo do livro aqui para vocês. Deixa aqui embaixo para mim que eu faço isso. Então, é isso. Espero que se você ainda não esteja inscrito no canal, você faça isso agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!